aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso InovaCast. Christian, muito prazer ter você aqui de novo. Quer dar um recado, pessoal, antes da gente começar? Pedir pro pessoal seguir a gente no Instagram, @InovaCastOficial. Você que está assistindo a gente no YouTube, já se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha o vídeo, dá like. Isso aí. E hoje a gente está aqui com o Renato. Renato, tudo bom? Beleza. Muito bom. Uma salva de palmas aí pro Renato. E aí, Renato, tudo certo? Tudo certo. Renato, vamos começar falando assim sobre sua juventude, como é que você começou a vir na igreja. Você não nasceu nessa igreja, né? Você começou a vir mais na adolescência. Tá. Bom, primeiro agradecer estar aqui com vocês. Bom estar com você que nos escuta, talvez ao vivo, talvez em outro momento. Que seja um papo gostoso, um papo edificante. E eu louvo a Deus mesmo por essa iniciativa, pelo Inova tá entrando numa área que é tão importante, que é dialogar com os jovens, em podcast, né? Sim. Antigamente você tinha aquela coisa assim, eu tenho medo de sair de casa, em Tupã isso é muito comum, né? Tenho medo de sair de casa e minha casa virar uma açaiteria. Hoje é de virar um podcast. Tem. Mas se a gente não fizer isso, a gente você não bater numa árvore, cai três. Se a gente não fizer isso, a gente não dialoga também. Acho que essa é uma ferramenta preciosa e eu louvo a Deus pela iniciativa de vocês, a galera por detrás disso também. Amém. Então, Christian, é isso mesmo. Eu não nasci num contexto evangélico. Não nasci num lar evangélico. Eu nasci num lar católico não praticante. Como todo bom brasileiro, né? Nasci num lar católico não praticante. Na verdade, tinha até, assim, certo preconceito em relação ao evangélico, assim. Eu vi o evangélico como uma caricatura. E aí, com 12 anos de idade... Eu tinha 12 anos, ano 2000. Minha mãe chegou em casa dizendo que conheceu Jesus. E isso para nós foi bem impactante, assim, porque a nossa fé se baseava em chegar à noite e fazer uma oração, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria ali. Sei lá, que Deus nos blinde. Esse era o desejo. E aí, com 12 anos de idade, minha mãe chegou, falou que agora era crente. No primeiro momento, nós torcemos o nariz. O nosso núcleo familiar é meu pai, minha mãe e nós somos 3 irmãos. E aí foi estranho no primeiro momento, mas aí a gente começou a ver que de fato minha mãe estava diferente. Que ela começou em qual igreja? A minha mãe, cara, nós jogávamos tênis de mesa, olha só. Eu treinei tênis de mesa muitos anos da minha vida, muitos anos. E fui federado, joguei Campeonato Paulista Brasileiro. Isso aí a gente não sabia. Vocês não sabiam disso? Não. O meu irmão foi seleção brasileira de tênis de mesa. Não é possível, o Ricardinho. cara. O Ricardo foi seleção. Sério mesmo? Eu não sabia disso. Eu era primeiro do ranking da Alta Paulista aqui. Fui muitos anos primeiro nas categorias que eu disputei. Mas quando chegava num nível de Federação Paulista... Com que idade isso? Cara, eu acho que eu tinha... 10 anos de idade, até os 16. Eu ainda transitei um pouco assim, já a minha vida na igreja com tênis de mesa, mas eu não tive infância, cara. Minha infância foi treinando tênis de mesa. É isso que eu ia te perguntar. Antes de sua mãe trazer o evangelho, já a gente vai continuar sobre isso, mas você era uma criança muito arteira, mas você com 12 anos já era mais novo, né? Não teve chance de experimentar tanta coisa assim, mas você era... um pirralho, assim, que dava muito trabalho? Você lembra disso? Cara, eu acho que eu era mais tranquilo. Eu não sei se por ser filho mais velho, isso é relativo em cada contexto, né? Mas talvez por ser filho mais velho, você tem sempre aquela ideia do seu pai deposita mais expectativas, responsabilidades e cobranças sobre você. E no meu lar não era diferente, assim. Então, como filho mais velho, eu era muito cobrado, meus pais eram bem rigorosos. E eu tinha aquele lance de proteger os meus irmãos, encobertá-los e tal. Eu sempre fui um cara assim, tipo, tranquilo. Sempre fui tranquilo. Tive as minhas fases e tal, mas eu acho que o esporte ajudou muito na questão da nossa educação também. Apesar de não nascer num contexto evangélico, Deus foi misericordioso conosco e eu tive uma boa criação. Meus pais sempre foram presentes e o esporte ajudou muito. Muito cedo a gente foi para o tênis de mesa. Uma disciplina também, né? A gente mergulhou no tênis de mesa. A gente vivia em função do tênis de mesa. Todo final de semana nós íamos disputar campeonato, ficávamos lá no DEF, que é um alojamento que tem em São Caetano do Sul. Treinávamos em Marília, a ADM na época, Associação Desportiva de Mesa Tenistas. Era a terceira melhor equipe de tênis de mesa do Brasil. Nós treinamos com o Goiama já.
E a gente mergulhado no tênis de mesa, mergulhado no tênis de mesa. Eu não sei nem por que eu entrei no tênis de mesa. Você tá falando da sua mãe, que ela trouxe o evangelho, que ela conheceu Jesus. Isso. Cara, a gente ia quase todos os dias treinar em Marília. Desculpa que eu perguntei que igreja que ela... Foi. Isso. A gente ia quase todos os dias treinar tênis de mesa em Marília. Cara, o Ricardo, ele chegou a ser convidado para participar de uma clínica. Clínica é o nome que eles dão para um treinamento intensivo numa temporada específica. Na França. Aí tava tudo certo para ele ir para a França, passar uma temporada lá. Teve tudo certo assim, né? Havia já possibilidades, um convite feito. Aí veio aquela ideia, aquele atentado terrorista no World Trade Center, lembra? 2001. Houve um boom, assim, passagens aéreas, o mundo por um tempo replanejou muita coisa, acabou não dando certo e tal. Mas o que acontecia? A gente treinava tênis de mesa em Marília, muitos dias na semana. A gente ia de ônibus, pegava o ônibus que sai daqui e vai para lá e tal. Mas de vez em quando a minha mãe nos levava. E quando a minha mãe nos levava, a gente treinava tipo 4 horas. Era das 2 às 6. Minha mãe ficava assistindo os treinamentos lá. E olha só que interessante. Tinha uma mãe de uma outra aluna, de Marília mesmo. Ela ia deixar a filha para treinar e via minha mãe sozinha. Essa mulher era crente. E essa mulher começou a ver a minha mãe sozinha, via que minha mãe não tinha muito o que fazer. E ela falou, poxa, eu vou falar de Jesus para essa mulher. Ela começou a se aproximar da minha mãe, falar de Jesus para minha mãe. E na igreja dela tinha um culto à tarde. E ela falou, olha, você não está fazendo nada aqui, por que você não vai lá na minha igreja comigo, assistir um culto lá com a gente? E a minha mãe começou a ir nos cultos com essa mulher. Era uma igreja, assim, doutrinariamente diferente da nossa, bem pentecostal, né? A nossa igreja ela é mais conservadora, mais tradicional. E minha mãe se converteu, eu não sei nem o nome da igreja. Tá. A minha mãe se converteu e chegou em casa falando de Jesus. E pra gente isso foi um choque. Mas o que eu dizia é que nós víamos muito assim na minha mãe essa singeleza, assim. Realmente, minha mãe está diferente. Realmente, esse Jesus que ela está apresentando está transformando a vida dela. Meu pai, na época, ele era bem cético, assim. Acreditava em Deus, mas uma relação bem distante. Meu pai é engenheiro eletricista. E o meu pai se aprofundou muito em física. Meu pai sempre foi assim meio cabeçudo para essas áreas. E meu pai, ele era um pouco cético assim em relação a Deus, a existência de Deus. Então a primeira coisa que meu pai falou foi, Isabela, você pode ir na igreja que você quiser, mas não me chama. Não me chama e deixa os meninos à vontade, eles vão. Só que a gente era tudo assim. Eu estava entrando na adolescência, os meus irmãos ainda crianças, né? E a gente meio que seguia a onda do meu pai. O pai não vai, então também não vou, tal. E minha mãe às vezes obrigava, às vezes fazia uma chantagem de mãe daqui, dali, pra gente ir na igreja, tal. E meu pai muito relutante, assim. Só que a minha mãe, ela tinha se convertido numa igreja em Marília. E ela começou então a procurar uma igreja em Tupã. Ela falou, poxa, eu preciso de uma igreja para eu poder levar os meus filhos. Eu não tenho como me criar raízes lá em Marília, né? E minha mãe rodou algumas igrejas, conheceu algumas igrejas em Tupã. E a igreja que minha mãe se firmou e foi batizada foi a Igreja Batista de Tupã. Mas vocês não iam com ela, por enquanto? Não íamos com ela no primeiro momento. Quem que era o pastor na época? Já era o pastor Silas. O pastor Silas estava chegando aqui em Tupã. Na verdade, o pastor Silas chegou em 2000. Acho que minha mãe foi, de fato, parar na Igreja Batista 2001, 2002. Tá. Teve uma fase de procurar a igreja, né? E aí minha mãe foi parar em Tupã, na Igreja Batista de Tupã. Era o pastor Silas na época. E a gente começou assim a ir de vez em quando com ela, fomos no batismo dela, começamos a acompanhá-la. Foi um processo rápido, assim. Sim. Porque eu fui conhecer o Evangelho, eu não me lembro se 2003 ou 2004. Então, em 2000 eu tinha 12 anos, 2001, 13, 2002, 14, 2003, 15. Eu conheci o Evangelho por aí, com 15, 14 anos de idade. Então, a minha mãe, ela conheceu o Evangelho, encontrou a Igreja Batista, e olha só como eu fui parar na igreja. Cara, na época, eu tinha esse lance, ia de vez em quando e tal. E eu tinha uma menina na minha classe da escola, que eu achava ela bonita. Você estudava onde? Eu estudava na época, era Coque. Tá. Era o Coque, onde hoje é o Poliedro. Sim. Tinha uma menina na minha classe, que eu gostava dela, assim. Cara, coisa de... Eu tinha quantos anos? Tinha 13, 14 anos.
E um dia eu falei pra essa menina, eu quero namorar com você e tal. E essa menina, ela falou, não posso. Por que você não pode? Porque eu sou crente. Ah, não acredito. Com 12 anos, que absurdo. Que absurdo. Não pode. Você não pode namorar. Cabeça da minha mãe, que eu gosto, tá me perseguindo. E hoje eu vejo como foi importante a resposta dela, como ser fruto de uma criação de fato madura, responsável. E aí eu falei assim, mas de que igreja você é? Ela falou, sou da Igreja Batista de Tupã. Eu falei, na minha cabeça, eu falei, agora fechou. Eu vou começar na Igreja Batista de Tupã, minha mãe vai ficar feliz, eu vou conseguir ter contato com essa menina que eu acho bonita e tudo deu certo. E você queria investir, então você começou a vir. Deu match, né, como fala, deu jogo. Isso. Aí eu comecei a ir à igreja por um interesse aí, escondido, sabe, velado. Que foi uma menina que eu gostava na época. Cara, no final, adolescente, não deu certo, mas aquilo foi suficiente para eu quebrar o paradigma, entender que era uma igreja evangélica. Sim. Fui convidado nesse meio do caminho para ir num acampamento de jovens. Era o pastor Marcelo já, o pastor de jovens. O pastor Marcelo Toschi chegou em mim e disse o seguinte, cara, vamos lá, eu estava vindo, né? Vamos lá nesse acampamento de jovens e tal. Falei, cara, vou ver qual é desses caras. Vou lá conhecer isso aí, vamos lá, acampamento de jovens e tal. Cara, quando eu cheguei lá, eu fui impactado, assim. Porque eu falei, cara, isso aqui é diferente. Essa galera tá cantando para Jesus. Então, gente, eu me lembro, eu ia nos cultos, assim, ainda antes disso, vinha o Eduardo e a Silvana cantarem aqui em Tupã. Cara, eu achava muito engraçado. Eu via ela cantando e fazendo umas caretas e levantando a mão, assim. Eu achava isso engraçado. Eu achava assim, tipo, pra mim aquilo não fazia sentido, assim. Era meio que, cara, que vergonha alheia, essa mulher cantando, o cara levantando a mão, assim. Os crentes como um todo, né? Mas me chamava a atenção porque eles eram uma atração especial. Mas as coisas, o paradigma já ia sendo quebrado, né? Quando eu cheguei nesse acampamento, eu falei, cara, tem algo diferente aqui. Esse pessoal está cantando em torno desse Jesus, esse pessoal está conversando sobre esse Jesus, os estudos são centrados nesse tal Jesus. Todo mundo na mesma vibe ali, no mesmo caminho, né? Pensando igual. Foi. Cara, naquele acampamento, eu fui confrontado, assim, a ressignificar a minha vida. E eu vi o quanto a minha vida ela era desprovida de significado, o quanto eu não sabia o que eu estava fazendo naquela época, para que eu vivia. Aquele acampamento, a fé cristã, me fez refletir sobre quem eu sou, por que eu vivo, por que eu existo, por que eu faço aquilo que eu faço. E eu me lembro que em um culto, o pastor Silas pregando, ele disse, quem quer aceitar Jesus vem na frente. E eu, ainda muito sem saber o que era aceitar Jesus, falei, cara, eu preciso ir. E eu fui. Naquela noite, o pastor Marcelo, eu me lembro até hoje, foi no acampamento em Pacaembu, tinha um galinheiro lá, assim, no alpendre, ali da... Eu não sei o que é isso. Alpendre é uma área, a área, assim, na área da casa ali. Ele falou, Renato, senta aqui, vamos bater um papo. E ele falou, você sabe o que você fez hoje à noite? Eu falei, sei, mas não sei. E ele me explicou o que era aceitar Jesus, quem era Cristo. A gente passou assim, noite adentro. Você tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha 14 ou 15 anos. Tá. Eu não me lembro se 2003 ou 2004. E ali eu entendi quem era Jesus, a importância da palavra de Deus. Eu aprendi assim o que era agora 2 Coríntios 5:17. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora a gente olha Cristo diferente, de um outro ponto de vista. E naquele dia eu confessei Jesus como meu Salvador e, cara, minha vida passou por uma revolução, assim. Nessa época, um pouquinho para frente ali, você já tinha alguma ideia do que você queria ser profissionalmente? A gente sabe que você fez direito, a gente vai até conversar um pouquinho sobre isso. Mas você já sabia ali com 14, 15, nessa época do acampamento, você já sabia, cara, eu quero ser isso, eu tô pensando muito em ser isso? Cara, meu sonho sempre foi fazer direito. Mas por quê? Você tinha alguma referência? Advogado, juiz ou promotor. Tá. Meu avô era o dono da faculdade de Direito em Tupã. Meu avô faleceu, né? E
O meu avô, ele fundou a Faculdade de Direito em Tupã. No começo, a FAP, Faculdades da Alta Paulista, antes era FADAP, né? Faculdade de Direito da Alta Paulista. E meu avô foi quem idealizou e sonhou com tudo isso. Meu avô era um homem apaixonado pelo direito. E eu sou o neto mais velho homem. E faz muito tempo essa faculdade, né? Que Faz muito tempo. a gente faz na FADAP. Eu sou a turma 50. É. Então, você imagina quanto então, tempo. De direito? Direito. Então, 50 anos. Direito foi o primeiro curso foi lá. Foi o primeiro curso. Por muito tempo foi só direito. Sim. Então, 50 anos, olha só. É. E o meu avô, ele era um homem que respirava direito. Eu tinha 7, 8 anos de idade, ele me dava livros relacionados ao direito para ler, assim. E eu meio que nasci sem opção, assim. Você vai fazer direito, você vai ser advogado, você vai ser promotor, você vai ser juiz. Mas era o que você queria, não foi contra a sua vontade essa... Cara, eu não sei se eu tive liberdade de escolha. Tá. Para mim foi muito assim... Natural. Meu avô me ajudou a sonhar com isso. Entendi. Então, era natural. Eu queria, ao mesmo tempo que isso foi uma escolha que fizeram por mim. Então, meu avô, por causa do direito, me incentivou muito. Cara, eu sabia que eu ia fazer direito. E eu não tinha nenhuma pretensão de tentar um outro curso, uma outra faculdade. Vou tentar fazer direito, então, na PUC, na USP, não sei aonde. Já não, tá aqui, cara, né? É a FADAP. É isso. Meu avô tem um plano para mim. E comecei a fazer direito. Eu fiz 2 anos de direito. Você parou no segundo ano? Eu parei no segundo. Como que foi esses 2 anos? Você se dava bem com as matérias? Cara, eu amava direito. Eu estava totalmente preparado para fazer direito. Então, eu mergulhei, assim. Eu gostei dos primeiros anos. As matérias eram mais introdutórias, né? Ciência política, filosofia do direito. Eu agora. Direito civil, Tá IED. Existe IED até hoje? Existe. IED. Fiz todas essas matérias. E eu gostava muito. Eu gostava muito. Eu me lembro que na faculdade de Direito, quando eu tive Ciência Política, professor Gilson Santos, acho. Ou Gilson. Não conheço. Professor Gilson. Talvez não dê mais aula. Hoje é outra pessoa. Quando a gente começou a estudar, você deve estar estudando isso agora, os contratualistas, Jean-Jacques Rousseau, Maquiavel, Thomas Hobbes, como surge o direito. Sim. Eu comecei a me encantar, assim, por questões mais reflexivas e filosóficas, assim. Cara, por que é desse jeito? Por que é daquele jeito? E na época, paralelo ao direito, cara, eu estava numa pegada muito legal, recém-convertido, mergulhado com as coisas da igreja, muito apaixonado por Jesus, assim, mas na minha cabeça sempre foi direito. Quando eu comecei a faculdade de Direito, eu já estava bastante envolvido, assim, com a igreja, com os ministérios da igreja. E aí... Nessa época, desculpa, sua família inteira já estava na igreja? Cara, minha família inteira. Seu pai, seus irmãos? Meu pai, meus irmãos. Foi uma escadinha, assim. Minha mãe se batizou, se converteu, logo eu vim, logo os meus irmãos, por fim meu pai. Sim. Eu acho que o meu pai, em 2006, já tinha sido batizado. Ah, tá. Então, em 3 anos aí... Foi todo mundo? Todo mundo. Cara, foi a graça de Deus, assim, e foi genuíno. Eu vejo como minha família conheceu, de fato, o Evangelho. E aí, eu fui focado em direito, vou fazer direito, vou mergulhar nessa área. Mas, ao mesmo tempo, eu já estava me envolvendo com a igreja, assim, razoavelmente. Eu comecei a me envolver com a igreja muito na área da música, né? Então, eu comecei a cantar no louvor. Devagarzinho, o pastor Zeca já era pastor de jovens, ele me dava oportunidades para dirigir o culto, fui me envolvendo mais com essa área. Aí o próprio pastor Zeca, na época, Renato, vem cá, nós vamos ter uma liderança, vem cá estudar com a gente. Cara, eu comecei a me apaixonar, assim. E aos poucos, eu ia tendo um feedback, assim, do tipo, Renato, será que você não tem jeito para isso? Será que você não quer considerar isso? Mas na minha cabeça, cara, era direito. Sim. Era direito. Desde mais novo, né? Desde mais novo. Então, quando eu comecei a fazer direito, eu não tinha dúvidas, assim. No final do primeiro ano, eu estava em crise. No final do primeiro ano de direito, eu gostava do direito. Nunca foi um abandono por não gostar. Mas a minha cabeça estava assim, cara, eu não sei se é direito. Nossa. Eu tô desejando esse negócio de igreja, de me envolver mais, de servir mais, eu não sei, eu posso fazer isso mesmo fazendo direito e tal. Cara, aí eu entrei em parafuso, assim. No final do primeiro ano,
eu não sabia assim mais o que seria da minha vida. Eu imagino que o medo de decepcionar sua família inteira contou bastante também, né? Muito. Porque seu avô tá ali, né? É o dono do negócio. Quando é que foi que você, tipo assim, falou, não, vou pro seminário, vou me envolver mais com a igreja, deixar o direito de lado? Sim. Quando é que foi que você bateu o pé? Aqui na nossa igreja a gente tem um princípio que a gente segue, que é todo aquele que nos procura e que se sente um vocacionado, a gente insere ele num processo, num primeiro momento invisível de treinamento, mas que naturalmente vai se tornando perceptível, ele vai se engajando. Nós acreditamos que o chamado pastoral, ele passa pela etapa do desejo, por causa de 1 Timóteo capítulo 3, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Então você deseja o ministério, mas também Paulo vai dizer para Timóteo que você precisa, isso vem vinculado à sua piedade, ao seu envolvimento com o corpo de Cristo. Então, um segundo de 3 passos para o chamado ali, é a igreja aí percebendo você, você demonstrando também que você tem aquelas características ali que Paulo vai dizer para Timóteo, né? De ser irrepreensível, o marido de uma só mulher, de você ser sensato, governar bem sua casa. São coisas que a gente precisa buscar também ser lapidados. E aí nós vamos para Atos capítulo 13, por exemplo, que é a igreja que envia, né? Então existe todo um processo. O chamado ele não é individual, né? Ele é chancelado pela igreja. Então, aos poucos eu fui vendo a igreja devagar, assim, reconhecer, o desejo foi aumentando, eu comecei a ficar em crise e tal. Mas aí a gente tem um princípio. O princípio sempre faz uma faculdade primeiro. Claro que não é uma regra, a gente, né? Nós não pastoreamos regras, pastoreamos pessoas, né? Até o Mendes falou sobre isso, que vocês conversaram, né? Sobre isso, vocês aconselharam ele a fazer Sempre aconselhamos. Nós herdamos isso, na verdade. Já era uma prática do pastor Silas e nós só continuamos com isso, né? O princípio faça uma faculdade. Por que fazer uma faculdade? Primeiro porque é uma maneira da pessoa amadurecer como pessoa, dela crescer, dela se desenvolver. É uma maneira também que nós temos de fazer com que a pessoa reflita sobre aquilo que ela quer. Você quer isso mesmo? Então você vai ter mais tempo para pensar. Você também vai ter mais tempo para se envolver com a igreja, para a igreja reconhecer o seu chamado. Então, não tem nenhum fator negativo, a não ser a ansiedade da gente querer tudo no nosso tempo, né? E esse princípio já existia. Quando eu comecei a entrar em crise no final do primeiro ano, o pastor Silas já sentou comigo e disse: Renato, termina a faculdade de Direito. Quando você terminar Direito, a gente volta a conversar sobre o assunto. Enquanto isso, você vai se envolvendo com a igreja, você vai se engajando. Mas aí, tipo, é que ia demorar mais 4 anos. Na sua cabeça, você... desesperado já. Você falou, eu não aguento 4 anos. Eu vou morrer antes. Foi um desafio. Mas eu me submeti. Não, tudo bem, vamos lá, vamos seguir o fluxo, vamos... Se é isso que o pastor está orientando, a igreja tem uma história, né? Aí, o que aconteceu? Eu continuava assim, então... Quando eu estava na metade do segundo ano da faculdade de Direito, a Thalita, filha do Silas, do pastor Silas, ela já morava nos Estados Unidos, em Lynchburg, na Virgínia, e ela trabalhava numa universidade lá chamada Liberty. Ela trabalhava com processo de admissão de alunos estrangeiros brasileiros. Que beleza. E aí, cara, na época, a Thalita, eu não sei como, a gente criou um contato e ela falou: Renato, tem uma oportunidade muito legal aqui, de você vir para cá. Nós estamos com vagas, tem possibilidades. Havia possibilidades que não era uma bolsa de estudo, mas eram descontos, talvez. Na época, assim, abriu um caminho muito legal para eu poder ir para os Estados Unidos. Oportunidade, né? Uma oportunidade. Eu poder fazer, num primeiro momento, um curso de inglês de 6 meses e já ir com visto para eu poder fazer a faculdade de teologia lá. Cara, na época, isso foi uma porta que se abriu. Meu pai era uma primeira barreira, porque o meu pai, num primeiro momento, ele dizia: Renato, você pode ser o que você quiser, mas primeiro você vai terminar a sua faculdade de Direito. Depois você faz suas escolhas. Você já tinha uma preferência de matéria dentro da faculdade? Porque no segundo ano já começa a englobar algumas matérias mais específicas, né? Entra penal, você já tinha algum... Constitucional também entrava, Você tinha algum gosto, tipo civil, penal? Você gostava mais de alguma coisa ou era cedo demais para ver isso? Cara, eu acho que era cedo.
eu gostava de direito constitucional. Uhum. Tinha um professor que era muito assim eloquente, apaixonado assim, e ele nos levava assim. Eu lembro de alguns temas específicos que me chamavam bastante atenção, mas não cheguei assim Entendi. Era cedo, né? amadurecer, meio do assim. segundo ano. Não cheguei a amadurecer nisso. Mas estava falando do seu pai, que era a primeira barreira, né? E eu falei, cara, eu não sei se vai dar certo e tal. E aí eu comecei, né? Eu sempre fui um pouco teimoso. E eu acho isso não é uma virtude. Nunca foi nessa época. Eu era muito teimoso. E eu comecei a, então, considerar. Poxa, existe essa oportunidade. Pai, e aí, o que o senhor acha? Não sei o que lá, não sei o que tem. Pô, a minha mãe, eu brinco, né? Cara, eu tenho 2 irmãos que são muito cabeçudos. O meu irmão do meio, ele é engenheiro eletricista. Uhum. Ele tem doutorado em engenharia pela Unesp. Hoje ele é engenheiro na CPFL, mas ele tinha portas para um pós-doc na Holanda. Ele virou um cabeçudo. A história dele é um testemunho à parte. Assim, é um cara que vocês podem chamar aqui, porque o Ricardo... Com certeza. O Ricardo foi o cara que na primeira série, ele tinha uma dificuldade para ser alfabetizado. A professora particular, que meus pais pediram ajuda, né? pediu demissão. Que beleza. Chega. Esse cara virou doutor em engenharia elétrica. O Rodrigo, que é o meu irmão mais novo, tá no doutorado na USP. Ele faz odonto, né? Ele é da área de odonto, mas ele foi mais para estudo de células, histologia, tecido. Eu vi ele dando uns cursos esses dias atrás. Ele foi para esse ramo de harmonização facial, pele. Ele trabalhou muito com câncer bucal, então, enfim. Então, os meus irmãos, eu tenho um irmão que é doutor na USP e um irmão que é doutor na Unesp. E eu sou o quê? Pastor, né, cara? Mas eu sempre fui orgulho da minha mamãe. Sim. Se você perguntar para minha mãe o que os seus filhos fazem, a minha mãe vai falar assim, não, meu filho é pastor. Eu me lembro de uma vez, a gente estava num shopping e depois vocês me lembram onde eu parei, tá? A gente estava num shopping e aí a minha mãe chegou assim, eu estava com ela, ela chegou e pegou na minha mão, a gente não numa loja qualquer, ela chegou na moça da loja e falou o seguinte, isso aqui é meu filho, falou pra moça, estava no seminário. Aí eu falei, que legal, seu filho. É um filho, todo mundo é filho, né? O que tem, né? Aí a moça olhou assim e falou, que legal, seu filho. E, cara, aquele momento eu já tava... Sabe aquele avestruz que quer colocar a cabeça embaixo da terra, assim, se esconder do mundo, vergonha demais. Aí ela falou assim, você sabe o que meu filho faz? Nossa. Cara, que vergonha. Aí a mulher, puxa, não sei. adivinha? Juiz. Ela vai direito, medicina. Foi. Juiz, direito, medicina. E foi, né? Ele é promotor, o que ele é, né? Meu filho está estudando para ser pastor. Cara, sério. A minha mãe, na simplicidade dela, falando com toda alegria, né? Num contexto onde o evangelho muitas vezes é até queimado, né? Sim. Pastores são vistos como, sei lá, exploradores dos fiéis. E a minha mãe sempre teve muito orgulho, assim, meu filho é pastor. A gente até brinca em casa, né? Vocês são doutores, mas eu sou orgulho da mamãe e tal. Sim. Por que eu tava nisso? Você estava falando da oportunidade que você teve de ir para os Estados Unidos. Foi. Aí, cara, essa porta dos Estados Unidos se abriu e minha mãe sempre foi assim, não, vai logo, corre, não, dá um jeito. Muito incentivadora, né? E a minha mãe tava já, assim, convencida de que eu tinha que ir, tá? E o meu pai ainda não, meu pai é um pouco resistente. Cara, eu me lembro, eu me envolvia com a igreja em música, né? Meu pai já sabia que eu queria ir para os Estados Unidos. Sim. É claro que ainda precisávamos passar pela etapa do pastor, né? Mas o meu pai, não vamos conversar sobre isso, não, esquece isso, até porque envolvia dinheiro. Quando você terminar direito, a gente conversa. Mas tudo bem, eu me dispus a continuar servindo e... Cara, só que aí eu já estava muito envolvido, assim, com a igreja. Servindo, né? Atuando... E eu às vezes cantava domingo à noite umas músicas especiais. Tinha isso, né? Vamos cantar um especial. Sim. Igual recentemente Pedro e a Isa cantaram, né? E eu me lembro que naquele dia, um domingo à noite, a gente fez um arranjo diferente para Tudo Entregarei. E eu fui e cantei no domingo à noite. E acho que dei uma palavrinha antes. Já tinha Potiguara já, né? Já. Potiguara 2005, Potiguara, né? Já era na Potiguara. Sim. Eu estava no 2º ano já de Direito. E aí, eu lembro quando eu cheguei em casa, era um domingo à noite, pós-culto, meu pai estava me esperando na cozinha. Meu pai dorme super cedo.
E ele sentou comigo, assim, na cozinha e ele falou assim, filho, senta aí, eu queria conversar com você. Cara, meu pai sempre foi um homem, assim, muito militar. O regime em casa sempre foi militar, assim. Então, meu pai falava, beleza, tá falado, não vamos nem discutir, né? Eu falei uma vez, pai, surgiu uma possibilidade. Não, já conversamos sobre isso. E aí ele falou, Renato, eu tenho visto o que Deus está fazendo na sua vida. E tá claro que você tem o desejo de se envolver mais com o reino de Deus e tal. E eu queria que você soubesse que eu nunca vou ser um empecilho para isso. Eu sempre me preocupei com a questão da faculdade, para o seu amadurecimento, formação, com medo de você se precipitar. Continuo achando que é uma boa. Mas se você está convicto de que você precisa trancar a faculdade, se você tiver aval do pastor Silas, filho, eu te apoio. Te apoio. Eu quero que Deus faça a vontade dele na sua vida e eu vou ser sempre o seu incentivador e não uma barreira para o seu crescimento. Cara, aquilo para mim foi muito de Deus, assim. E aí eu fui conversar com o pastor Silas. E aí, para minha surpresa, também o pastor Silas disse, Renato, existe o princípio, a gente acredita muito nisso e sempre vai ser um princípio. Mas, no seu caso, as coisas estão se configurando de uma maneira diferente. A gente também não pode deixar que isso tudo se ingesse, né? E, puxa, seu pai está aberto, a oportunidade surgiu. Não sei se daqui tanto tempo você vai ter uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, estudar, se formar, né? E terminei a faculdade, o segundo ano de Direito, tranquei o curso em janeiro de 2008. Do Natal na véspera do Ano Novo. Você terminou o segundo ano? Terminei o segundo ano. E aí viajei no Réveillon. Passagem era mais barata. Estava desembarcando dia 1º de janeiro de 2008, lá nos Estados Unidos. Fiquei lá 6 meses. Eu fui com visto de 5 anos para fazer o curso de inglês. E depois eu ia começar a faculdade lá. De teologia? De teologia. Tá. Mas aí, eu acho que esse é um ponto também. Na minha teimosia e falta de reflexão, eu não elaborei bem um planejamento. Uhum. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fiz o curso de inglês, 6 meses, mas nesses 6 meses, eu fui descobrindo algumas coisas que eu poderia ter aprendido antes, mas eu não sabia. Eu descobri que nos Estados Unidos, o seminário, ele não existe assim como um bacharel. Tipo, vou fazer uma faculdade. Eu não tinha um bacharel. Sim. Então, eu vou fazer uma faculdade de teologia. Lá não. Lá o seminário, ele é no mesmo. Ele é pé de igualdade com mestrado. Então, para você fazer o seminário teológico, você tem que estar meio que você precisa ter feito um bacharel. Nos Estados Unidos, eu não sei como é hoje, mas na época era assim. Eu não conseguia. Esse bacharel podia ser em qualquer área? Qualquer área. Tá. Para eu fazer o seminário, eu precisava ter um bacharel. Uhum. Aí, existia na época. Tipo, bacharel em estudo bíblico, bacharel... Existiam umas categorias, assim, mas eram muito, talvez, superficiais em relação ao seminário, assim, né? E lá nos Estados Unidos, eu comecei a conhecer muita gente, eu conheci pastores. E, cara, para minha surpresa, na época, os pastores que eu conversava... Eu conheci um diretor de seminário em Nova York. Que lugar que você fez esse curso de inglês? Na Virgínia. Tá. Em Lynchburg, na Virgínia. Na Liberty. A maior faculdade, universidade evangélica dos Estados Unidos. Uhum. E o pessoal de lá começou a me aconselhar a vir para o Brasil. A primeira pergunta que eles me faziam é, Renato, você quer trabalhar aonde? Você quer ser... Eu falei, cara, eu não sei nem o que eu vou fazer da minha vida. Amanhã, não sei o que eu estou fazendo. E eu falei, olha, eu quero servir no Brasil, sou brasileiro, eu vejo os Estados Unidos como uma ponte para amanhã eu servir no meu país. Aí esses caras começaram a me dizer, e um deles foi um pastor, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é pai do Timóteo, que é casado com a Thalita. Uhum. Ele era diretor de um seminário lá em Nova York. Ele falou, Renato, talvez você esteja fazendo o caminho errado. O Brasil hoje está em ascensão teologicamente. Os Estados Unidos em declínio. A Biblioteca Teológica Americana é a maior do mundo. Tem muito recurso. Mas, cara, o Brasil tá num momento tão singular, assim, da teologia. E lá eu descobri da Palavra da Vida.
Não sabia que a palavra da vida existia. E esse cara me falou, Renato, tem a palavra da vida no Brasil. A teologia, ela vai se basear no estudo do grego e do hebraico e tal. E os caras estão em ascensão lá, são muito fortes, é um berço de teologia muito legal. Por que você não volta para o Brasil, faz o seminário teológico no Brasil e você, enfim, eu acho que... E depois você faz um mestrado aqui, você Sim. faz uma complementação aqui e tal. Isso começou a balançar. Mas na época você tinha, tipo assim, saudade de casa e tava meio pensando em voltar, saudade dos pais, da casa, Christian, família toda aqui. Você tocou num ponto importante. Eu nunca tinha saído de casa. Nunca tinha saído de casa. E eu sentia muita falta do meu povo, da minha casa, dos meus pais, dos meus amigos. Eu estava muito envolvido na igreja, tinha muito amigo na igreja. A casa dos meus pais era o point do sábado à noite da galera depois do culto. Cara, eu não conseguia também mergulhar lá na cultura, porque foi muito brusco, foi muito radical. E eu enfatizo muito isso, cara. O meu testemunho, esse processo todo, faltou planejamento. Faltou pensar mais, faltou orar mais, assim. Eu digo que eu sou um acidente ministerial. Esses processos do passado, eu acho que eu tive pouca reflexão, fui fazendo tudo muito de uma vez. É claro que Deus é soberano, cuida da história, né? E aquela coisa, se lá atrás muita coisa mudaria, né? Igual aqueles filmes, sim. Efeito Borboleta. Se eu mudasse um negócio, muda tudo lá na frente. Então Deus é soberano. Mas isso também não justifica a falta de sabedoria, de planejamento, que eu tive e penei por isso. Não me preparei para sair de casa. Os 6 meses foram... Eu senti demais os 6 meses. Eu chorava no primeiro mês quase todo dia, no chuveiro, assim. Sofria muito. Então, isso pegou para mim também. Isso pegou. Uma outra coisa que pegou foi que eu era muito raso teologicamente quando eu fui para isso tudo. Eu tinha pouco tempo de igreja. Eu era um recém-convertido. Os processos foram muito rápidos. Cara, na época, o Silas, ele sempre tentou me orientar. Renato, tá cedo, tá tudo muito rápido, vai devagar, não sei se é a melhor hora. Mas eu sempre também gostei de atropelar as coisas e eu trazia com muita empolgação, minha família apoiando. Eu percebi o Silas assim, cara, você tem esse caminho, tem esse, eu não vou comprar uma briga com a sua família por isso. É legítimo, é lícito. Cara, vai, pensa. Você sentiu que você estava meio atrás, tipo assim, da teologia, comparado com as pessoas que estavam estudando com você lá? Você sabia menos, você tinha que correr atrás pelo tempo? Lá nos Estados Unidos eu ainda não estudava teologia. Você nem chegou a começar a teologia? Nem cheguei a começar. Eu só fiz o curso de inglês. Eu fiquei 6 meses lá e voltei. Ah. Então, não cheguei. Mas, cara, eu fui ter esse choque quando eu cheguei na Palavra da Vida. Então, assim, eu vou mostrar para vocês o meu nível de superficialidade, assim, em todo o processo. Acho que isso é importante ressaltar, assim. E depois eu tento explicar por quê. Mas eu era muito imaturo, não conhecia nada. E na época, por não ter uma base teológica saudável, cara, eu amava experiências com Deus. Eu amava. Eu tinha uma... A gente brinca, né? É claro que isso tudo... Eu não quero explicar cada termo, mas também não quero correr o risco de... Eu era penteca, assim. Eu gostava de uma coisa meio pentecostal. Minha paixão, meu primeiro amor foi Jesus. E depois de Jesus foi a música. Então eu comecei a me envolver muito com a música. Muito com a música. Na época a Igreja Batista da Lagoinha bombava, né? André Valadão. Cara... Diante do trono lá. Seu milagre, né? Eu imitava o André Valadão. Eu não falo isso com... Nada contra o André Valadão. Mas na época eu lembro que você me contou, eu acho que foi o último culto de jovens que você teve aqui, que você dirigiu o louvor. Eu não lembro o que você falou, mas você pegou o microfone. O último culto de jovens que eu cantei aqui na nossa igreja, antes de ir para os Estados Unidos, eu cantei a música Restitui, eu quero de volta o que é meu. Olha só.
Nossa igreja já teve tocado nesse templo. É assim, Não, isso aí não... restituir o que era de volta que é meu. Por que isso é uma piada para nós? Porque nós entendemos que essa música, teologicamente, ela não é legal. Sim. Restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me, e põe teu azeite em minha dor. Senhor, aquilo que o diabo tirou, o Senhor vai me dar em dobro. Meio que obrigando a Deus a fazer alguma coisa. É um desvio da passagem de Jó, de que Deus restituiu Jó. Muito enviesado uma teologia da prosperidade. Cara, eu era um ornitorrinco, assim, sabe? Um mamífero que bota ovos. O que esse cara é? Esse cara é um mamífero, bota ovo. Eu era um ornitorrinco teológico. Assim. Esse exemplo é bom. Eu era ornitorrinco. Eu era um ornitorrinco. Eu fui pro seminário cheio de sede, de paixão, com a minha família, uma porta se abrindo, deixando direito. Se você me falasse quem é Jesus, eu falava, Jesus é demais e a gente precisa de Jesus e eu quero experiência com Jesus. Cara, lá nos Estados Unidos, eu queria ir para uma faculdade pentecostal no meio do caminho. Eu queria ir para uma faculdade que enfatizava isso. Gente, de novo, nada contra os pentecostais. Pentecostais são irmãos em Cristo. Eu estou falando das minhas experiências. Você tinha outra visão, né? Outra visão. Uhum. E eu queria muito um lado que não é saudável do pentecostalismo. Eu queria uma experiência com Deus, eu queria uma prosperidade espiritual. O meu objeto de perseguição era poder, no sentido de experimentar a atuação de Deus. E lá nos Estados Unidos, eu comecei a ser orientado a voltar para o Brasil, a estudar na Palavra da Vida, mas eu falei, cara, eu estou aqui. E aqui tem umas faculdades que são muito legais. Eu comecei a flertar com algumas faculdades lá que elas eram mais pentecas, assim, com mais ênfase na experiência e tal. E aí eu cheguei a fazer um processo de admissão para entrar numa dessas faculdades em Dallas. Tinha uma matéria em Dallas, que a matéria era Escola da Cura. Já dá pra... Naipe, assim, né? Com muita ênfase em... É um neopentecostalismo. Sim. Né? Neopentecostalismo. Muita ênfase na experiência, numa prosperidade. E eu cheguei a fazer minha admissão. E olha só, na época, para você ser admitido nessa faculdade, você precisa de uma recomendação pastoral. Talvez estou contando coisas aqui que ninguém sabe. Eu precisava do aval do Silas. E, cara, eu fazendo tudo... Jamais. Cara, tudo na força do meu braço. Ainda mais ele que conhecia lá, né? Tudo na força do meu braço. Tudo na força do meu braço. Aí, com o Silas, eu liguei pro Silas. Na época não tinha WhatsApp, áudio. Para você falar com alguém no Brasil, era o MSN, que funcionava mais ou menos, mas era VoIP. Eram uns meios de comunicação. Assim. Eu sei que é antigão. Aí eu consegui um VoIP, consegui falar com o Silas. Falei, pastor, eu preciso que o senhor assine um documento para mim, assim, assado. Tira essa folha em branco aqui, por favor. E o Silas, vocês conhecem ele, né? Todo, veja bem, isso, calma, não sei o que lá. E, cara, eu era impetuoso, assim. Eu era, tipo, obstinado. Eu queria aquilo. Eu queria aquilo e eu ia ser aquilo. Eu vou fazer essa faculdade aqui. E os meus pais também eram imaturos teologicamente. Os meus pais não tinham essa capacidade de enxergar e ver se isso era nocivo ou não, dentro da linha doutrinária que nós estamos, né? E aí, na época, meu pai, Renato, fala com o Silas, tal, não sei o que lá, não sei o que tem. Cara, eu me lembro que um dia, talvez numa segunda ou terceira ligação, o Silas me ligou e falou assim, Renato, tudo bem, eu posso fazer recomendação pastoral, você pode ir para o seminário, mas eu quero dizer o seguinte, a partir do momento que você ingressar nesse seminário, você não vai ter o apoio da nossa igreja como seminarista. Não tem como você se formar lá e voltar para ser pastor aqui. Não, e nem o processo. A gente acaba que não... A gente não se responsabiliza pelo seu processo. Sim. Você vai aí, mas a gente rompe aqui. Com muito amor ele disse isso. Cara, na época, eu disse, tudo bem, pastor. Nossa, eu achei que... Caramba. O que Deus tem para minha vida, o que Deus tem para minha vida está guardado. E acho que esse é o ponto de destaque. Era uma busca genuína por Jesus, mas equivocada
era sincero, mas descomprometido com princípios da palavra de Deus, como, por exemplo, a comunhão com a minha comunidade, a submissão à orientação, ao conselho do meu pastor. Não estou falando pastor aqui como meu pai espiritual que manda em mim. Não, como alguém que Deus levanta para me conduzir. A insensibilidade a perceber a minha família. Era uma busca desenfreada por querer Deus, mas sem discernimento, sem equilíbrio, sem uma visão precisa, como Romanos capítulo 12 vai dizer, né, da gente ter uma medida, uma análise equilibrada de nós mesmos a partir da graça, completamente imaturo, cara. Sincero, muito sincero, mas errado. Sim. Equivocado. Peitei o meu pastor na época. Disse, tudo bem, só quero que o senhor assine. Eu só preciso da sua assinatura. Algo desse tipo. Quando eu vim para o Brasil, isso era... Eu ia voltar. Eu mandei algumas malas minhas para Dallas, que era onde eu ia estudar. Eu fiz o processo de admissão. Você chegou a enviar a assinatura do Silas para lá, tudo certinho, tudo pronto certinho. para entrar. Pronto para entrar. Deu julho, fazia 6 meses que eu estava lá. Eu falei... Inglês top? Mais ou menos. Mas você virava bem? Não, estava tranquilo. Dava para eu começar. Sim. Né? Meu inglês não é fluente, não é tão bom assim não. E aí deixa eu lembrar assim. Aí eu vim para o Brasil passar férias porque eu também estava com muitas saudades. Em julho, no meio do ano. Eu falei, vou ficar um mês no Brasil. Em agosto eu volto para Dallas e começo minha faculdade. Só que, cara, um climão, né? Você rompeu com a igreja aqui, né? Como é que eu volto? Cara, quando eu voltei, meu pai me chamou. Aí ele falou, Renato, você sabe que eu sou mais ignorante aí, esse negócio de processos. Mas, cara, você vai mesmo contra o que o seu pastor está dizendo? Renato, Silas para nós é uma referência, um cara que estuda. Você vai mesmo contra o seu pastor e contra a igreja? Será que o que você está fazendo é sábio? A essa altura, meu pai já não sabia mais o que fazer, assim, né? Será que teve uma conversa do Silas com seus pais? Provavelmente. Aí minha mãe falou, filho, vamos conhecer esse tal Palavra da Vida. Te levo para lá, tal. Você vai lá comigo, tal. Cara, pela graça de Deus, na época, debaixo de toda a minha obstinação e cegueira, assim, pro que era uma maturidade espiritual, eu falei, mãe, vamos lá conhecer, tal, tá bom, vamos lá, ai, puxa vida, tal, tem que ouvir meus pais, não sei o que tem. Não foi de coração, mas eu sou misericordioso. Eu fui conhecer a tal Palavra da Vida, eles estavam de férias. Quando eu cheguei lá, um cara chamado Elder, que hoje é o reitor do seminário, estava me esperando, me recebeu, me apresentou, não sei se minha mãe deu um contexto para ele e tal. E ele falou, cara, dá um voto de confiança pra gente, vem aqui conhecer e tal. Eu estava com muitas saudades da minha família, considerava não voltar. Ao mesmo tempo tinha assim, talvez eu esteja fazendo errado, talvez. Sim. É possível que eu esteja talvez ainda num um caminho dia... não sábio. Falei, tá bom. Gostei desse negócio, acho que eu vou para a Palavra da Vida. O Silas vai ficar feliz, meus pais vão ficar felizes e tal. Não vou ter climão na igreja. Eu vou para a Palavra da Vida. Eu cheguei de gaiato, assim, caí de paraquedas na Palavra da Vida em agosto de 2018. Aí você chegou a voltar para Dallas para encerrar a inscrição, mas foi tudo por e-mail? Tudo por e-mail. Só uma dúvida, você mandou mala para Dallas primeiro? Mandei. E aí, como é que foi só voltar? Cara, acho que na época os contatos que eu tinha, eu falei, se desfaz disso, vende, passa. Tá com fogo nisso aí. Taca fogo. Mas eu imagino que você, começando suas aulas aqui no Palavra da Vida, foi um baque violento, né? Principalmente teológico, assim, você com uma visão neopentecostal. Neopentecostal é a palavra. E se deparando com aulas tradicionais ali, em cima da Bíblia, né? Como é que foi isso, esse impacto de cara, assim? O Elder vai vir aqui. O Elder vai vir. Em julho? Julho. Ele vai vir aqui. A gente vai tentar ver se ele lembra disso. Cara, quando eu cheguei na Palavra da Vida, eu conto tudo isso para
para mostrar a graça de Deus na minha vida, assim. Isso é sério. Quando eu cheguei na Palavra da Vida, cheguei ali e tal, cheguei já no meio do ano. Uhum. A turma de 2008, né? Cheguei no meio do ano, eu ia pegar o segundo semestre e tal. No final eu consegui juntar matérias e me formei com a turma de 2008. Sim. Eu fiz 6 meses a menos, né? Porque eu fui encaixando matérias e tal. Eu me lembro que lá no Palavra da Vida a gente mora com pessoas no quarto, né? Cada 6 meses troca, mas você sempre vai morar com outros 3 caras. Mas era em alojamentos. lá dentro mesmo. Lá dentro. Hoje não tem mais isso, né? Tem? Tem? O Paulo comentou que... mas deve ser para missionários e pastores, né? Acho que sim. Para estudante é lá dentro. A não ser que sejam alunos casados. Ah, sim. Os alunos casados e os professores têm os seus apartamentos e casas, né? Os alunos solteiros, eles moram em tipo alojamento, assim. Mas tipo, quantos por quarto, assim? 4 por quarto. Tá. E eles têm os prédios, esses prédios têm os seus quartos. Eu tenho uma visão que é tipo um mega acampamento. Cara, É tipo isso. É um climinha de acampamento, Tá. assim. Mas é um acampamento que não acaba. Sim. Aí começa a ficar Dá pesado. Você tem que acordar 7 horas para ir pra aula. Com 3 caras sempre. Entendeu? Com Tá. cheiros diferentes, Tá. costumes diferentes. Sim. Eu me lembro que quando eu cheguei 2 semanas antes para uma adaptação. Aí os alunos chegaram. Cara, quando os alunos chegaram, teve um cara que ia morar comigo, ele já estava no 2º ano. Eu me lembro que ele chegou em mim e falou: e aí, novato, tá chegando, tal, seja bem-vindo, não sei o que lá. Ele falou: só vou te dizer uma coisa, cuidado com os fariseus. Porque aqui no seminário tem muito fariseu. Eu não sabia o que era fariseu. Eu não sabia. Eu estava ali para ser um seminarista, o cara olha para mim e fala: cuidado com os fariseus. E eu, pode deixar. Eu não sabia que fariseu era um segmento do judaísmo da época de Jesus, que eles eram conhecidos por uma visão extremista da lei, conhecidos por legalismo, por quererem a regra e negociarem a singeleza, né? Pô, o fariseu é o hipócrita, né? No vocabulário popular. Cara, eu não sabia o que era isso. E eu... tá, pode deixar tudo cuidado. E aí eu fui pesquisar o que é um fariseu. Então, assim, para você ver o meu nível de maturidade, eu não assisti EBD, não tive base. Eu era um perdido. Eu, assim, se eu hoje me conhecesse e fosse me pastorear e me apresentasse para mim como pastor e dissesse: eu quero que você... Cara, você não vai para o seminário. Hoje não. Você vai passar por todo um processo. Você não tem a mínima condição de ir para um seminário. Cara, mas tudo isso foi muito bom, porque eu fui extremamente confrontado. Eu vi como eu era prepotente, arrogante, orgulhoso espiritualmente. Eu via como eu não conhecia as Escrituras e como o meu relacionamento com Jesus era extremamente superficial. Cara, eu cheguei no seminário como uma folha em branco, assim. Então eu me lembro que eu falei: cara, eu só tenho 2 opções. Ou é ligar para casa e dizer: eu estava equivocado, nada disso era para mim, e eu preciso... tá tudo errado, eu não sei mais quem eu sou e o que eu vou fazer da minha vida. E por favor, venham me buscar. Ou, cara, eu vou me dedicar mais do que todo mundo aqui, porque eu começo com anos de história de defasagem em relação a todos os outros. E eu morei no primeiro semestre com um dos meus melhores amigos hoje, que ele era o mais cabeção da turma. Então eu via a maneira como ele falava da Bíblia, assim, eu ficava assim, eu fui confrontado. Como eu era arrogante, prepotente espiritualmente, como eu não conhecia as Escrituras, como o meu desejo de experimentar um relacionamento com Deus me afastava do próprio Deus. E isso era uma idolatria. Porque o que é idolatria? Idolatria são coisas, pessoas e desejos que a gente coloca no nosso coração que nos impedem de nos relacionar com o próprio Deus de maneira singela e correta pela palavra. Eu vi que eu desejava a minha vida espiritual, eu desejava eu ter aquelas bênçãos de Deus, mas eu não desejava um relacionamento sincero com Deus. Cara, isso me quebrou. Isso me quebrou. Então, aí eu mergulhei, cara. Eu falei: cara, eu vou estudar.
Tudo que os professores falarem aqui, eu vou ler, eu vou reler. E aí eu mergulhei assim no seminário. Eu mergulhei a ponto de algumas leituras que eram sugeridas eu fazer uma vez, eu fazia duas. Porque no começo você patinava, então. Demais. E são 5 anos. São 5 anos. Quando que você percebeu, não, agora parei de patinar, agora eu tô conseguindo, agora tá entrando mais na minha cabeça essas matérias, agora eu tô levando mais tranquilo, sabe? Cara, eu acho que no terceiro ano. Mais da metade aí do... O primeiro e o segundo ano, eu só corria atrás, cara. Uhum. Só corria atrás e desesperado e tal. Então, isso tudo serviu para que hoje eu valorizasse os processos que já existem aqui, que nós herdamos como pastores, e de como eles são responsáveis e sábios. De você treinar a pessoa, dar tempo para ela, da gente ver como a pessoa procede no meio e quão frutífera ela é, a importância de uma escola bíblica dominical na vida de um jovem, a importância de um discipulado, de um acompanhamento, de conhecer a pessoa, de conhecer a história, de dar tempo para ela se revelar e fritar. Às vezes você vê um jovem super talentoso, você acha que o cara vai ser, mas dá tempo ao tempo. O tempo revela. Então isso me fez, por um lado, valorizar os processos, analisar a paixão de 1 Timóteo capítulo 3, com a pessoa se enquadrar, com a igreja reconhecer, valorizar a igreja no processo. A igreja é importante, respeitar os meus pastores, a minha liderança, a igreja. Mas isso também me fez acreditar em qualquer um. Porque, cara, quando eu olho para a minha vida, se Deus teve misericórdia de mim, e hoje eu fui para o terceiro ano de seminário, eu me lembro, ele não vai se lembrar disso porque ele não sabia disso. Eu me lembro que o Elder, no segundo ano, assim, ele me chamava direto para pregar. Uhum. Eu nunca tinha pregado. Tinha vergonha, tinha medo, fugia. Eu criava desculpas para eu não pregar. Então o Elder falava, Renato, nós vamos para não sei aonde, você que vai pregar. O Elder, eu não posso, não sei o que lá, não sei o que. Eu dava um jeito de fugir, porque eu não pregava. Eu tinha muito medo, porque eu sabia que eu não sabia. Eu sabia que eu não ia conseguir. Mas medo do público, medo de falar ou medo de se embolar teologicamente? De tudo. De tudo, né? Acho que de tudo. Do ambiente inteiro. Cara, eu era um neófito, um despreparado. Mas o que eu tinha muito seguro era assim, eu trazia comigo o arrependimento de como eu era orgulhoso, arrogante, prepotente, e eu queria me colocar nas mãos do Senhor para Ele trabalhar na minha vida, sabe? Então eu fazia, cara, eu preciso me preparar melhor, eu preciso... A minha primeira pregação, eu estava no terceiro ano de seminário, foi num culto de quinta-feira aqui, em 2010. Nessas férias que vocês voltam. Foi meu primeiro sermão da vida. Foi no terceiro ano. Então, isso também fez com que eu acreditasse em qualquer um, assim. Porque quando eu vejo a maneira como Deus me capacitou e me deu graça, eu falo, cara, qualquer um que chegar em mim e falar, Renato, eu quero servir a Deus, eu acredito. Eu não conheci ainda ninguém pior do que eu. E isso não é falsa humildade, não, cara. Eu não conheci ninguém tão despreparado como eu, perdido no seminário como eu estava, sabe? Então, isso também me faz compadecer. De novo, eu acredito que a minha história, ela é uma exceção. E exceções não são regras. Porque a minha experiência deu certo e hoje eu sou pastor, a gente vai começar a acreditar em todo mundo e romper com os processos, porque olha só, cara, não, a norma é, vamos ter cautela, vamos valorizar o processo, vamos respeitar, vamos estar atentos e sensíveis à pessoa, ao que está acontecendo com ela. Mas, cara, vamos acreditar em qualquer um. Porque Deus pode transformar, Deus pode operar um milagre. E eu sou fruto disso, sabe? No seminário, então a gente sabe que você teve um crescente teológico, assim, de contato com a Bíblia muito grande. Foi lá que você conheceu uma menina chamada Aline. Foi. E esse tempo de seminário, surgem muitas histórias, assim, né? E a gente ficou sabendo de uma história de um cachorro molhado na cama.
que história é essa? Você foi o Paulo que falou? Não. Foi o Kleber. Não foi. Foi alguém. Os caras me entregam. Cara, eu sempre fui bagunceiro. Mas bagunceiro assim. Eu sempre fui da... Sabe a turma da quinta série, que senta no fundo, tal? Tudo é piada. Quinta série entrou. Eu sempre fui... A gente. Assim, a gente. Eu sempre fui bagunceiro. Eu sempre fui assim... De dar risada, de... Qualquer coisa que faz vira motivo de chacota, não sei o que tem. Eu sempre fui assim. Me seguro muito. Hoje eu tenho que me segurar. E lá no seminário a gente tinha as nossas aprontações, né? Sim. Cara, você mora 24 horas... Uma molecada, né? Molecada, entendeu? Você imagina, com níveis diferentes de maturidade, a começar da minha. Você imagina o maduro que eu era. A gente fazia umas aprontações, assim. E eu me lembro que tinha um cara lá que estudava com a gente, que ele era bem bravo. E ele era muito metódico. Mas, assim, um cara muito... Se as coisas não fossem do jeito dele, ele ficava bravo e tal, né? Não sei o que tem. E eu me lembro que uma vez... Tinha um pastorzão alemão, de um dos americanos não lá pastor cachorro. Não, cachorro. Um pastor alemão. É que tem um cara que vem da Alemanha. Nós estamos falando de seminário, pastor. Então. Tinha um cachorro pastor alemão que era... Da comunidade. Era da comunidade ali. E eu me lembro que um dia a gente falou, cara, esse cara tá muito folgado. A gente precisa assim, mostrar pra ele que, cara, sim, relaxa aí, calma, né? Vamos ser mais leve com a vida. Você não escuta ninguém, não sei o que tem. Aí um dia, eu não sei se estava chovendo, eu não sei porque esse cachorro tava molhado. O cachorro tava molhado. A gente colocou esse cachorro pra dormir na cama do cara. Ele tava na cama? Não, o cara chegou, o cachorro tava deitado, ensopado, descansando, com a cobertinha. Ensopado. Então, o seminarista tinha essas brincadeiras, né? Tipo, vamos brincar e tal. Cara, isso não é legal, não recomendo, não façam isso. Hoje é bullying, né? Mas tinha umas brincadeiras assim. Essa foi o episódio do cachorro. O episódio foi que esse cara chegou muito bravo. E aí você imagina, né? Todos nós tivemos que... Fomos repreendidos lá no seminário por isso. E aí tinha essas brincadeiras de seminaria. Coisa de acampamento, sim, né? Sim, você tá lá no acampamentão. Teve essa história assim do cachorro molhado. Eu participei disso. Eu não fui o mentor, não, mas eu participei disso. Tinha essas brincadeiras, né? Uhum. E aí você, depois de um tempo, você pega o Inova. Na época o nome mudou. Como chamava? Né? Era Impacto Jovem. Impacto Jovem. Cara, eu nunca achei que eu fosse pastorear em Tupã. Olha o meu contexto, cara. Uhum. O Silas e o Zeca já eram pastores, vendo toda... Eles sabiam quem era esse Renato perdido, doido. E quando eu vinha fazer estágio em Tupã, eu falei, eu até pedi assim, posso ir fazer estágio, tal, no começo, né, primeiro e segundo ano. Sim. Posso ir fazer estágio? Eu sei que, né, eu não sou nada confiável, sou perdido, mas me deixam aí e tal, fico quietinho, aprendo. Sim. Eu me lembro que no primeiro e segundo ano, no seminário, você tem que servir numa igreja de final de semana. E eu fui servir numa igreja, eu acho que o Silas conversou com o pastor na época. Cara, eu fiquei 2 anos numa igreja, todo final de semana, os caras não deixavam eu levar água pro pastor. Na mesma igreja, 2 anos. Uma outra igreja. E eu falei, esses caras não me dão oportunidade pra nada, eu sou um seminarista aqui, sabe? Uhum. Eu acho que tinha alguma coisa do Silas, assim, cara, cuidado com esse cara, vai devagar, não deixa ele fazer nada porque ele vai dar trabalho pra você e tal. E foi bom, foi sábio, eu faria a mesma coisa. Sim. Mas aí, então assim, por essas coisas eu falava assim, cara, como é que eu vou voltar pra Tupã e... Sabe aquela coisa do profeta não tem honra na sua casa, e ainda um profeta com uma história tão desgastada, né? Mas aí, cara, o Silas e o Zeca viram o que Deus estava fazendo na minha vida, assim, como eu... Teve um estágio, um período de férias que eu vim para Tupã, e eu pedi perdão para o Silas, para o Zeca, assim, eu abri o jogo, abri o coração para eles, eu assumi tudo isso que eu estou falando para vocês, eu assumi para eles. Falei, gente, eu admito isso, eu entendo isso,
eu entendo como eu estava obstinado, como a minha busca era doentia, como eu não conhecia as Escrituras. O que eu posso fazer é pedir perdão para vocês e oportunidade de vocês me acompanharem. O que eu nunca deixei vocês fazerem, eu queria muito que vocês fizessem. E eu acho que eles notaram a minha singeleza nisso. Assim. O Renato, realmente, eles acreditaram em mim. Eles acreditaram no meu recomeço. E aí eu comecei a ter oportunidades de servir aqui. No terceiro ano, eu me lembro que na época o Zeca era pastor de jovens, do Impacto Jovem, e o Zeca ele era auxiliar do Silas e pastor de jovens, e ele estava muito sobrecarregado, né? E o Zeca admitia também, cara, eu não tenho perfil de pastor de jovens, não é muito minha praia, eu sou muito mais um auxiliar do Silas do que um pastor de jovens, eu faço o que eu posso. E aí eles viram em mim, puxa, um jovem que está centrado, agora aprendeu o caminho da sobriedade, tiramos ele da obscuridade. da obscuridade. Agora a gente, vamos investir nele. Então, quando eu vinha, não tinha nada planejado. Mas, Renato, faz um trabalho com os adolescentes. Sim. E o líder dos adolescentes na época era o João Ricardo. O João Ricardo era um dos meus melhores amigos. Então, o João, ele também facilitava muito. Renato, você vai vir? Já pensa algo com os adolescentes. Já não sei o que tem. Não sei. Então, eu comecei a me envolver muito com os adolescentes. Adolescente na célula? Na célula de terça. Como eu vinha... Eu lembro disso, aqui na Cangangues. Eu vinha em janeiro e julho, então fazíamos programações especiais, acampadentros, a gente fazia um mês especial. Eu lembro que vocês faziam também umas interações com o Clube Bíblico. Também. Uns eventos juntos, assim, sim, também. Sim. Isso tudo era 2010, 2011. Sim. Você era... Quantos anos você tinha em 2011? 12 anos. 12 anos? Eu lembro de você Pirralho, pequenininho e tal. Um trabalho dava. Eu lembro. Até hoje. Né? O Christian tinha quantos anos? 2011? 2011, 6 anos. O Christian, gente, pensa num bebê branquelão, parecia a lua, assim. Gordo. Olho claro, cara. Olho claro, assim. E gordo. Fazia 3 dobras assim no braço. Só meu pai, minha mãe não conseguia ficar me dentro do colo, só meu pai, cara. Eu lembro do Christian nessa época, o Bruno. E como foi esse convite, Renato? Impacto, né? Impacto Jovem. Foi. Terminou o 4º ano do seminário. No Palavra da Vida, na época, eram 4 anos de internato e o 5º ano era um estágio monitorado pelo seminário. Quando eu cheguei no meio do 4º ano, eu já estava começando a pensar o meu 5º ano. Aí o Silas sentou comigo e falou, Renato, a gente entende que cabe um terceiro pastor na igreja. E o Zeca tem se concentrado cada vez mais em ser um auxiliar para mim. Eu queria que você viesse, passasse um ano aqui com a gente fizesse um experimento. Você vem, fica aqui como seminarista, continua o seu trabalho com adolescentes, devagarzinho o Zeca te passa os jovens. Quem sabe? Vamos um dia de cada vez. Do que eu lembro? Como chama aquela reunião que junta vários pastores e fica te sabatinando? O concílio de ordenação embaixo, pastoral. Assim, foi? Eu lembro que eu estava brincando aqui, não lembro que dia da semana que foi, eu era bem novo. E eu vi um monte de pastor da região, assim, te fazendo um monte de pergunta. Cara, eu lembro que uma das perguntas eu passava tentando ouvir, assim, né? Sobre casamento... que um é crente, o outro não é, assim, foi... Julgo desigual. E julgo desigual. E é difícil, né? Vários pastores, assim. Desculpa, só lembrei disso, mas pode continuar. Cara, eu cheguei aqui em janeiro de 2012, já assim, tempo integral. Eu era um ano de estágio, mas já assim, morando aqui, já estava noivo e planejado meu casamento para julho de 2012, então eu vinha, ficava 6 meses, depois a Aline vinha, e aí, cara, quando eu cheguei, era Impacto Jovem, Sim. E o Zeca falou, Renato, vamos devagar, eu vou pregando, devagarzinho eu vou te colocando, foca nos adolescentes, e nós vamos fazendo um processo de transição. Cara, só que as coisas foram fluindo. No final daquele primeiro semestre, o Zeca falou, agosto está tudo com você. Vamos embora. E, cara, eu cheguei assim, eu tinha 24 anos, acho que 24, muito empolgado, um jovem, cheio de gás, energia, e
E o Zeca tinha um ministério de jovens bem consolidado, bem estruturado, tinha uma liderança estável. Cara, estava tudo pronto. Eu sentia que o pessoal precisava mesmo de um gás, de palavra, mas o Ministério de Jovens já era estruturado, já tinha uma base, uma liderança. O Zeca deixou tudo muito redondo. O que precisava agora era de uma nova geração. Sim. Que se empolga com as coisas de Jesus, e um novo tempo. E eu falei, cara, vamos mudar o nome. Vamos tentar... No primeiro momento eram estratégias meio que de marketing, assim. Agora vai mudar, agora é novo. Vamos investir no marketing, vamos não sei o que tem. E vamos pensar num novo tempo, numa nova geração. Vamos pensar... O Wii da Apple estava bombando, né? Tudo era alguma coisa, não sei o que lá, não sei o que tem. Nós pensamos num logo. A gente já tinha um grupo que... O que eu fiz? Quando eu cheguei aqui... Já tinha a liderança do Zeca. Eu comecei a chamar a liderança dele. Vamos planejar comigo um novo tempo, né? E essa galera abraçou. Acho que eram 8 pessoas na época. Eles abraçaram, vieram comigo. Vamos pensar um novo tempo. Vamos pensar um nome. Vamos fazer um barulho. Vamos fazer um suspense. Em agosto vem aí um novo tempo. E aí todo domingo à noite a gente passava um novo tempo, um novo tempo, um novo... Ficava fazendo barulho, né? Tal. E um vídeo, um mistério, um negócio, usando muito as ferramentas, né, a mídia. E aí surgiu o nome Nova Geração. O Inova era aquela ideia... Acho que foi o celular, né? Deve ter sido meu celular. Falei alguma coisa aqui. Normal. Normal. A Siri... Ela interrompe. Eu lembro que o Inova era baseado... no contexto de Juízes, quando Josué passa o bastão, né? Não vem ninguém, e o texto bíblico vai dizer que surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. E a nossa ideia era não repetir os vícios da história, de gerações que se levantam e não conhecem o Deus dos seus pais. Nós queríamos ser uma geração que inovaria nesse sentido, que ela não repetiria ciclos do passado na história da Bíblia. Então, o Inova Geração, a ideia era de um izinho que se levantava, lembra um izinho assim? E trazia uma novidade para uma geração já existente, que era Jesus. Então, eu nunca soube disso, desse izinho aí. Por isso que o primeiro logo do Inova é um izinho assim. É uma geração que se levanta... do I levantando assim. É uma geração que se levanta, Filipenses, né, capítulo 2, como luzeiros numa geração perversa e corrompida, como luzeiros do mundo. É o sal da terra, é a luz do mundo. É uma geração que vem propor algo diferente, e esse diferente é Cristo. Então o Inova surgiu disso. Nós queríamos ser uma geração que propunha para o seu tempo, que servisse a Deus nos propósitos da sua geração, como Atos vai dizer que Davi fez. Davi serviu com os propósitos da sua geração. Então a gente transformou o nome, criou um significado, e aí começou em Nova Geração, em Nova Geração, cara, Nova Geração. E deu uma bombada, né? Bombou, cara. Não sei se logo no começo. Lembro que eu comecei no Inova, acho que foi no seu segundo ano de Inova. Sim. E eu lembro que bombou também por causa da galera pegando firme ali junto, né? Foi. A liderança toda unida, todo mundo incentivando todo mundo, e foi bem legal também. Eu me lembro que na época, o culto de jovens tinha uns 60 jovens, na época do pastor Zeca, né? E, cara, a gente nunca trabalhou assim com quantidade, resultado, queremos tantas pessoas. A gente focava assim, vamos ser essa geração diferente. E eu vim muito com essa ideia do discipulado, do vida na vida. Tanto é que eu fiquei acho que 6 meses pregando sobre vida na vida quando o Inova começou. Mostrando isso, mostrando que a nossa relação com Deus, ela vai se refletir na vida com o próximo. Cara, não tem como você dizer que ama a Deus, mas você não tem comunhão, amor, perdão, graça com o seu próximo. Não existe cara amarrada, não existe panela quando o assunto é vida com Jesus, entendeu? Nós precisamos amar, cara. 1 de João diz, né? Se você afirma estar na luz, mas não ama o seu irmão, não ama em comunhão com o seu irmão, cara, tem coisa errada aí, entendeu? E nós dizemos muito isso, gente. Nós queremos ser uma geração que acolhe, que abraça, que se envolve. E aí eu me lembro que
quando a gente começou o Inova, a gente tinha aqueles 8 da época do Zeca, alguns acabaram saindo por, cara, tô cansado, já tô velho, não quero mais. Tinha uma galera chegando, nós pegamos uma galera, e eu falei, galera, nós vamos andar junto. Então nós vamos fazer o seguinte, eu queria que vocês entendessem que o Inova não é só uma pregação. Eu vou fazer o que eu puder para pregar as Escrituras e de uma maneira contextual, com amor, com paixão, com conexão. Eu vou fazer o que eu puder para pregar com vida. Mas eu queria que vocês se lembrassem que tão importante quanto os sermões é o acolhimento de vocês durante o culto. É vocês chegarem mais cedo, abraçarem as pessoas, terem o comprometimento de orar com elas. Eu queria chegar aqui e ver pessoas separadas nos cantos, orando umas pelas outras. No pós-culto, vocês cederem, dizer, de sábado à noite, a gente vai sair com pessoas que a gente não conhece, nós vamos servir. Eu queria que vocês, o sábado à noite, fosse um ministério. Eu tenho meus brothers, nós queremos ir para nossa casa. Tá, mas vocês vão sair com gente que vocês não conhecem. Vocês vão ser... Foi daí que surgiu o BOP. Na época estava o Tropa de Elite bombando. Eu peguei essa galera e falei, nós vamos ser um pelotão de elite, o BOP. Nós vamos servir. Nós vamos nos envolver com o pessoal. Eu queria que vocês entendessem o seguinte, o nosso sucesso, ele passa por entendermos que tão importante quanto uma pregação é a gente tomar uma Coca-Cola durante a semana com essas pessoas. Então, durante a semana, eu quero que vocês liguem para essas pessoas, participem da vida delas, porque quanto mais vocês se envolverem com essas pessoas, mais a vida de vocês com Jesus vai ser lapidada e mais nós vamos crescer em comunidade. Nós precisamos ser um grupo que se abraça, que se ama. Vocês precisam se engajar em falar de Jesus, em cuidar uns dos outros. Nós precisamos disso. Cara, qual foi o segredo da gente ter explodido na época, né, como um ministério de jovens? Essa liderança. Uhum. Eles abraçaram a coisa, entendeu? Eles abraçaram. Claro, a gente lutou para ser contextual, a gente inovou no sentido de trazer vídeos. O CQC estava muito em alta, a gente fazia uns quadros parecidos, mas obviamente ressignificando com princípios cristãos. A gente ia acordar a galera nas casas, tinha várias atividades, né? Mas, cara, o que era diferente era que você entrava aqui, engasguei, e você não tinha só uma experiência com o culto. Você tinha pessoas que te abraçavam, te acolhia. Nós queríamos não só um contato, nós queríamos proporcionar para essas pessoas uma experiência mesmo. E a gente queria que o abraço, o acolhimento fosse irresistível. Puxa, essa galera me acolheu, se lembrou de mim. E aí o que nós fazíamos? Semanalmente eu me encontrava com a liderança. E nós fazíamos uma lista de quem veio pela primeira vez, de quem tem vindo. Eu lembro disso. E a gente pegava a galera da liderança e dizia, então você vai ligar para esse, você vai ligar para aquele, você vai se envolver com esse, você com aquele. Era uma coisa assim, a gente respirava aquele sábado à noite. E a terça também, né? Uhum. Então, os jovens, eles tinham desafios semanais ali da liderança e tal. E aí isso tudo ia se multiplicando, né? Então, de repente, eu estava fazendo esses treinamentos não só com a liderança, mas com pessoas que a liderança via que tinha potencial, eu fazia um outro treinamento. E eles abraçavam outros. Cara, a gente chegou a ter que ir para Potiguaras, porque na Caingangues não cabia mais. Os jovens estavam vindo e a gente falou, cara, Caingangues não cabe. Na galeria. Sim. Nós chegamos a ter uma média de 200 jovens nos nossos cultos de domingo à noite. A gente teve que ir para Potiguaras por isso, porque não cabia. Não cabia, estava ficando muito calor, entupido, não tinha ar-condicionado e tal. Aí nós fomos para Potiguaras. Mas eu penso que é isso, assim. De novo, poderia ter continuado com 60, caído para 30. Mas eu acho que nós entendemos qual era o nosso papel. E o Inova sempre se fundamentou em Mateus capítulo 28, 18 a 20, né? Quando Jesus, em uma das suas últimas palavras com os discípulos, antes dele ascender aos céus, ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar a tudo que eu vos ordenei. Nós precisamos nos acolher, a responsabilidade pastoral é de todos nós. Deus começou a despertar essas pessoas. Cara, eu não fiz nada sozinho. Não fiz nada sozinho. O segredo foi esse grupo de pessoas que abraçou a visão ali, né? Uhum. E falou, cara, nós vamos levar Jesus. E foi muito legal, foi um tempo muito legal.
Só para a gente ir encaminhando para o final da nossa conversa, só para encerrar esse assunto do Inova também, cara, como que você enxerga o Inova hoje? Hoje em dia, a gente sabe que, cara, a grande maioria dos frequentantes do Inova naquela época cresceram, ficaram mais velhos, casaram e pararam de ir. Isso é natural. Como que você enxerga o Inova hoje como ministério mesmo, assim? O Ministério de Jovens, isso eu aprendi na pele, ele é cíclico. Você pega o jovem de 12, 13 anos e entrega ele com 25, 24 anos. Não é igual uma igreja que você convive com um membro dos 12 aos 74. Não é uma igreja. O Ministério de Jovens ele é igual a água de um rio. Nunca é a mesma. Uhum. Sempre se renova, sempre se renova, sempre se renova. Quando eu, por motivos que dariam outro podcast, deixei o Ministério de Jovens, nós já estávamos num final de um ciclo. Entende? E eu já começava a pensar, puxa, eu preciso preparar um novo ciclo. O Ministério de Jovens é cíclico, cara. Ele muda, ele muda. Tudo aquilo que eu fiz com um grupo de pessoas, eu preciso refazer com outro que está chegando. E ele é cíclico. Eu vejo hoje a nova geração como um novo ciclo. Um novo ciclo que tem sido repensado de acordo com os propósitos do seu tempo, dos seus desafios, com essa ideia de discipulado, de estar junto, de se relacionar, de ser centrado em Jesus, tentando ser uma proposta de inovação para o seu tempo, que é Cristo, e com Cristo também a gente se conecta com podcasts, a gente se conecta com isso e aquilo que fazemos. Eu vejo como um novo ciclo, onde nós acreditamos, temos feito tudo que nós pudemos, a gente pode, para apoiar o Kleber, que é o nosso líder, a sua liderança, vocês. Estou aqui porque apoio, porque acredito e porque entendo que esse é o ciclo que Deus tem para nós. E dentro dos nossos desafios, eu tinha os meus desafios lá atrás, o fulano teve o deles, o Beltrano deles, vocês têm o de vocês. Mas no meu coração eu vejo que é um novo ciclo, onde o meu desejo é que vocês permaneçam firmes em inovar com Cristo dentro dos propósitos do seu tempo. Os tempos de hoje não são mais diferentes. Alguns falam, né? O que você faria se você fosse pastor de jovens hoje? Cara, não faço ideia. O tempo é outro. Sim. Tudo mudou. Eu não sou mais aquele pastor de jovens e eu não sei mais. Conversa com o Kleber, conversa com o Felipe, com o Christian, conversa com os meninos que estão lá. Eles estão por dentro. Deus tem confiado a eles hoje. E que Deus abençoe vocês nisso. Meu último assunto que eu tenho uma dúvida, depois do Christian, acho que ele tem uma dúvida também. Você falou, você sempre foi ligado à música, apaixonado por música. Eu lembro que um dia você falou pra mim, cara, eu queria ser cantor. E eu até perguntei pra... Como chama o rapaz? Que era de um coral, que é amigo da sua mãe. Do Cadmiel. Isso. Como é que você sentou, cantou pra ele, você falou como é que é e tal. Aí teve a virada do Silas embora, você e o Paulo assumiram a igreja, e eu vi que a música continuou no seu ministério. Você continuou ali empenhado na música, e cara, eu acho isso meio raro assim. A gente vê pastores de várias igrejas, quando eles são pastores titulares assim, eles não se envolvem muito com música. E eu queria saber se era algo que você realmente gostava de fazer, se você via alguma necessidade. Como que era isso aí? Porque eu acho isso um pouco raro. Interessante, eu acho que eu diria. Sim. Porque você falou que gostava muito, né? Sim. De música. Cara, a música foi a ferramenta poderosa para despertar o meu chamado. Quando eu me converti, comecei a me envolver, foi a música que me trouxe a paixão de me engajar. Uhum. E foi a música que me despertou para dizer, cara, talvez Deus queira mais. Entende? Com o tempo e todos os processos que eu vivi, eu entendi que meu chamado não era para música. Que a música era um recurso que Deus me deu, que eu gostava, mas já não gostava mais na mesma medida. Sim. Eu me apaixonei mesmo pelo ministério pastoral. E entendi com o tempo que o meu chamado e vocação eram pastorais. E que a música era uma oportunidade de eu servir dentro das ocasiões que surgissem. Sim. Então, mas a música foi o start.
no plano e soberania de Deus, foi a música que me encantou pelo ministério. Eu queria ser cantor, um pastor de música. Com o tempo e amadurecimento, isso foi mudando. Hoje a música é um recurso. Mas, assim, hoje a minha paixão é pastorear. Meu ministério é pastorear. E aí a música, o que eu tenho feito? Eu digo para a Nádia, que é líder do coral, para o Tonon, que é o líder da música. Eu falo, gente, eu estou à disposição. Se vocês precisarem de ajuda, é claro que eu não consigo suprir hoje. Hoje eu tenho outra prioridade, eu tenho outras ênfases no ministério pastoral, mas eu estou aqui. Se vocês precisarem de ajuda, grita. Se vocês não precisarem de ajuda, também não precisa gritar. Uhum. Vai tocando. Pô, mas precisou? Estou aqui. Então, às vezes lá, o Tonon de última hora, Renato, tive um imprevisto, tal, não tenho quem me supra, você não pode dirigir o louvor? Cara, posso? Eu lembro que no começo, assim que vocês dois assumiram, vocês sempre revezam, um domingo um e um domingo outro. No domingo que era o Paolo, você tava lá fazendo. Era fácil de conciliar isso? Cara, não era. É que naquela época, a gente não tinha, assim, um dirigente, né? Uhum. Na época. Então, a gente precisava... A gente queria ter alguém que fizesse essa conexão com a igreja. O João fazia isso às vezes o também. João, a gente sempre foi improvisando, né? Quando surgiu o Tonon que fazia mais, a gente foi logo assim, cara, então agora é hora também da gente ficar mais de boa, né? Mas não era fácil, porque a gente tinha que bater escanteio e cabecear, né? Mas era uma necessidade. Cara, eu também penso muito o seguinte, hoje eu sou pastor na igreja, tenho as minhas ênfases ministeriais, mas eu também sou um servo de Jesus para ajudar onde precisar, entendeu? Então, cara, eu tenho tempo e condições de suprir ali com a música, é pontual, cara, vou me sacrificar, vou lá, vou fazer, entendeu? Não é porque eu sou pastor agora, eu não posso carregar o caminhão. Não, cara, tá precisando de ajuda, eu tô aqui, tenho tempo para fazer isso, não, vou me esforçar, vou tentar encaixar, vou lá. Eu vejo a música hoje como uma maneira de servir quando necessário. Teve a cantata de Páscoa agora, a Nádia falou, Renato, eu precisava de alguém para fazer o solo da música ali, não sei o que tem, não sei o que lá. Falei, meu Deus do céu, não, vamos embora, tá precisando, não tem outro? Não, acho que não vai dar, não sei. Não, então tá bom, então eu vou, eu faço. Uhum. A música é assim, se precisar eu ajudo, entendeu? Tô aqui à disposição. O irmão Eliel tem uma questão. Você quando chegou na igreja... Fala um pouquinho mais alto, cara. Eu tô ouvindo aqui. Tá, desculpa. Você quando chegou na igreja, o primeiro envolvimento foi com a música. Com a música. E na sua família, você, o Ricardo e o Rodrigo, os três são envolvidos com a música. O Rodrigo de uma forma mais, entre aspas, profissional, vamos dizer assim. Mais técnica. Mas isso, a palavra é essa, técnica. Você teve esse negócio de música na sua família, que já foi um negócio que já vinha da sua família, ou você descobriu isso quando chegou na igreja? Cara, essa pergunta é legal porque a gente não tem história nenhuma com a música. Eu cantava no chuveiro e olha só como uma amizade influencia. A minha relação com a música veio pela amizade com o Diogo. Uhum. Quando eu me converti lá atrás, o Diogo era o meu melhor amigo. E ele era muito envolvido com a música. E eu achava isso muito legal. E vendo o Diogo se envolver, cantar, e ele era muito talentoso, né? Para cantar, para tocar, eu começava a cantar no chuveiro. Cara, será que eu não posso cantar também? Será que eu não sei? Acho isso aqui muito legal, tal. Eu era muito influenciado nesse sentido pelo Diogo. E aí a amizade vai se desenvolvendo. Eu falo, cara, acho que você canta. Por que você não canta? Beleza, vamos lá. Aí eu comecei a cantar. Aí os meus irmãos, também por causa da igreja, foram descobrindo que cantavam também. Ricardo e eu, de fato, não. Eu fiz aula de canto durante 2 anos. Eu ia para Bastos, tinha uma professora lá, tal. Isso depois que você foi, vamos dizer assim, começou a participar do Ministério de Música. Isso, já depois. Você falou, cara, eu preciso fazer aula de canto, eu tô querendo melhorar isso daqui. Isso. Certo. Eu acho que eu tenho jeito, tô servindo, mas eu também preciso me capacitar. Então, na época, eu lembro que eu cantava no louvor e eu ia para Bastos. Eu esqueci o nome da professora lá. Tinha uma professora de música, eu ia uma vez por semana para Bastos e fazia aula de canto. E comecei a gostar, tal. O Ricardo em casa, ele sempre foi a voz mais bonita, o talento mais natural, né? E aí o Ricardo gostava também, começou a se envolver com a música. O Ricardo não fez aula, nada. O Digão, cara, era o que menos cantava.
era o que menos tinha jeito. Quando a gente cantava, o Rodrigo ia cantar, a gente dava risada. Ah, tá. Diga, eu gosto de cantar, mas o cantar não gosta dele, né? Só que o Rodrigo, o Rodrigo foi estudar música. Claro que informalmente, né? Não fez curso oficial, nada. Ele começou a se dedicar mais. E aí o Rodrigo se aperfeiçoou. Hoje ele ficou melhor que a gente. Muito melhor, porque ele se dedicou a isso, né? Então a nossa história com a música foi muito assim... O meio... Cara, também acredito, biblicamente falando, capacitação do Espírito Santo. A gente vai servindo a igreja e o Espírito Santo nos dá dons, né? E acho que a história da minha família com a música, ela não é espontânea, assim. Foi um processo dentro da igreja. A última pergunta, para parar de atrapalhar vocês. Quando você entrou na época, havia algum processo seletivo para isso? Ou você é legal, pega o microfone e canta, você é meu amigo, pega o microfone e canta? Ou toca, né? Tinha algum processo seletivo para isso? Assim? Na época. Eliel, eu acho que é uma linha muito tênue entre você, por exemplo, o Rodrigo canta muito bem, o Ricardo canta muito bem, você canta muito bem, mas havia na época quem cuidava disso, que tinha um processo seletivo. Como foi o seu esquema teológico aí? Você teve todo por aqui não, dá um tempo, espera, vai estudar, ou coisa parecida? Não teve. Era mais ou menos, eu acho que hoje funciona assim, eu não estou por dentro de todos os processos. Mas era mais ou menos como funciona desde que eu me conheço por gente aqui. A pessoa vai para o coral, no coral ela canta, o nível de exigência do coral é um pouco menor, o coral tem um viés histórico de mais integração. Comecei no coral, cantando no coral, tal. Aí o pessoal, vou dar um solo para você fazer. Isso aqui tem. Aí o cara começa a ver que canta. Aí o pessoal da banda chama e fala, põe o microfone na mão dele. Não existe um processo claro, definido, mas existe um processo. Vai lá, vê que o cara tem jeito, põe, faz um teste. É claro que nesse tempo às vezes você põe gente que, né, colocou muito cedo, devia ter colocado. Mas foi assim, na época era assim que acontecia. Acredito que seja meio parecido com hoje, mas posso estar equivocado sobre como funciona especificamente hoje. Mas foi meio natural. E o meu melhor amigo era o líder da música, né? Então facilitou também. Eu também canto muito mal. Isso daí só, eu sou único. Você podia dar uma palhinha, inclusive. Não podia. Restitui. Imagina. Muito mal mesmo. Você tinha contado a história da sua mãe, que você entrou lá na loja e a sua mãe falou: hoje, como pastor, você conhece alguém não crente ou alguém não crente e vai no seu gabinete para se aconselhar. Como você vê a visão hoje das pessoas do mundo afora com um pastor? Como você vê que a crítica, porque tem... pessoas rotulam muito, né? O pastor, às vezes, sei lá, fala que rouba, fala que não sei o quê. Pastor charlatão, né? Como é que você vê, tipo assim, e como você tenta mostrar para as pessoas do mundo que não é isso? Só as pessoas conseguem diferenciar esses pastores que a gente vê realmente uma índole meio duvidosa, é ótimo. Elas conseguem... O importante é se comunicar. Obrigado. Elas conseguem ver essa diferença ou elas generalizam? Complemento aí da pergunta. Cara, porque assim, na minha família toda, ninguém era crente, né? Então a minha mãe se converteu e meu núcleo familiar se converteu. Então assim, por parte de pai e de mãe, tios, encontros de família, ninguém era crente. Quando eu disse que seria pastor, tem um tio, irmão mais velho do meu pai, ele é um fazendeiro, super bem sucedido no Mato Grosso e tal, muito bem sucedido. Ele, comentando com meu pai, ele descobriu que ia ser pastor e ele falou o seguinte: puxa, Fred, o Renato vai ser pastor? Cara, tá dando dinheiro isso aí, viu? Negócios, né? Tá dando dinheiro isso aí, cara. Ó, bom segmento o seu filho escolheu. Sério? Ele falou pro meu pai. Você vê a visão que o cara tem, né? Sim. De pastor, né? Ele falou, bom negócio. Seu filho escolheu um bom negócio. Tá dando certo. E, então, assim, é um desafio diário. Hoje, eu tenho ainda parentes que não conhecem Jesus. A gente se encontra, Natal, Ano Novo, eventualmente a gente se conecta, né? E o Christian, como eu os olho
cara, com compaixão e como alvos evangelísticos da graça de Deus, assim. O que eu tento fazer, que é um desafio para todos nós o tempo inteiro, mas principalmente nesses programas de família, é eu me lembrar sempre que eu quero ser ali para eles um outdoor, assim, do que Deus pode fazer. Então, é saber discernir as oportunidades. Então, eu tento sempre com eles estar bem vestido. Em que sentido? Dando um bom testemunho, sendo amoroso, prestando atenção, tentando desmistificar um pouco também. Na minha cultura dos meus parentes, o crente é aquele cara chato que só quer falar de Jesus, tal. Então eu tento desconstruir um pouco isso, tento tocar em assuntos e sem tão abertamente explicar no que eu creio, no porquê eu creio, tento estar com eles. Eu tento primeiro encarnar o amor de Cristo, no sentido de viver, de ser um bom testemunho, de santificar Cristo no meu coração para que esses meus parentes possam ver isso. E claro, sempre que tenho oportunidades ou percebo uma oportunidade, aí sim eu vou e falo de Jesus. E tem sido legal, porque com esses meus parentes, eles naturalmente, recentemente eu tive uma prima que ela passou por dificuldades no casamento. Eles não são de Tupã. E ela me ligou. Ela falou: Renato, eu vejo que você serve a Deus, que você investe muito na sua família. Eu estou passando por lutas no meu casamento. Eu queria muito sua ajuda. Então, eu acho que é criar na cabeça deles, é alugar um apartamento na cabeça deles, de que eu estou vivendo esse evangelho e eu posso ajudá-los com a minha vida. Então, é aquilo que 1 de Pedro 3,15 diz. Pedro está escrevendo para um povo que está vivendo em hostilidade em relação ao evangelho. E ele está dizendo que talvez você viva num contexto onde as pessoas não estão tanto querendo te ouvir. Ele fala: santifiquem a Cristo no seu coração, para que quando você for questionado sobre sua esperança, você compartilhe. Eu tento muito essa postura no meio desses meus parentes. E quando eu tenho uma oportunidade, cara, aí eu ataco. Aí eu falo do Cristo vivo, da importância de nos voltarmos para Ele, de nos entendermos como pecadores, de pensarmos a vida a partir de uma cosmovisão de fé, como todo mundo o tempo todo tem fé e expressa isso naquilo que você faz, como Cristo é importante. Aí eu ataco, deu brecha, aí eu vou para cima. Agora, em relação às oportunidades diárias que eu tenho em Tupã, porque assim, em Tupã eu já sou pastor, né? Então, quem me conhece, é o pastor. Aí eu já tenho mais facilidades. Então, se um incrédulo me procura, ele já procura porque ele quer conversar. Se um crente me procura... Então, assim, eu já vou direto no ponto, né? Não é um ambiente onde eu preciso rodear. O cara é pastor, então eu já vou e já sou pastor. Meu RG chega primeiro, então eu já chego e já falo de Jesus, né? Mas eu tento diferenciar essas oportunidades. Existem oportunidades que eu não sou pastor. Eu sou o primo. Existem lugares que eu sou o pastor. E eles esperam de mim aquela palavra. Então eu vou e coloco ali, né? Mas essa é uma responsabilidade de todo crente em Cristo Jesus, né? Todos nós temos essa responsabilidade de levar o reino, né? É ser sensível às oportunidades mesmo. Então fechou. Para encerrar nosso episódio, a gente quer criar o costume a partir de agora, igual Marília Gabriela, não vou imitar. Não vou. Não, para. Por favor, vai. Por favor. Cada um de nós paga um mico se você imitar a Marília Gabriela. Para. Eu converso com ela hoje. 3 perguntas para encerrar. A gente quer criar esse costume de fazer todo episódio agora, para encerrar o episódio. Bate bola rápido, não precisa ser uma resposta longa, algo específico. Tá. Maior arrependimento que você já teve? Cara, eu já tive muitos arrependimentos. Pense em um. Não ter ouvido, dentro do nosso contexto, não ter ouvido o meu pastor na época em que ele queria me orientar sobre o que eu deveria fazer. Legal. Deus foi misericordioso comigo, mas nada justifica a soberba do meu coração e a arrogância. Segunda pergunta. Algo que você se orgulha de ter feito? Que eu me orgulho? Cara, o Inova Geração é um orgulho santo, assim, do tipo, não foi pelo meu mérito, não foi pela minha capacidade, foi a graça de Deus
Ninguém é insubstituível. Foi aquilo que Deus quis para aquele tempo e Ele faria com qualquer um. Ele levanta, e nós como igreja somos prova vivas de que Deus levanta e faz com qualquer um. Eu nunca imaginei que a igreja tivesse vida sem o Silas. Deus levanta, cara. Entendeu? E vai ter sem o Paulo, e um dia sem mim, e um dia sem... E sem você, e sem você, e a obra é de Cristo, e a gente só tem o privilégio de participar disso. Sim. Então, eu acho que... Mas o Inova, de fato, foram tempos muito frutíferos. E é um filho, assim. O Inova é um filho. Eu vejo o Inova, assim, hoje, eu falo, cara, que legal. O Inova, com os desafios de hoje, o ciclo de hoje, com pessoas diferentes plantando e colhendo, mas eu acho que é um orgulho santo. A última pergunta é a seguinte: todo mundo um dia vai morrer. E esse vídeo aqui vai ficar para sempre na internet. Porque a gente vai postar daqui 10 anos ou 20, podcast vai acabar, ou até mais, uns 10 anos ou mais. E o vídeo vai ficar para sempre. Quais seriam suas últimas palavras para quando a pessoa vê daqui 200 anos, falar, Renato foi pastor, que mensagem que ele queria deixar assim para a galera? Cara, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não existe vida se não for com Jesus. A vida eterna que Deus revelou para nós, ela pode ser vivida hoje. E Jesus vai dizer isso em João 17. Essa é a vida eterna. Que te conheçam e conheçam a seu Filho Jesus. Eu diria para qualquer um, não importa o tempo, o lugar, a hora, o projeto de Deus para a sua vida é que você conheça, se relacione e dependa de Jesus. Procure conhecer quem Jesus é. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é a vida. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o próprio Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Cristo... tem uma frase do A.W. Tozer muito importante que ele diz: o que você conhece sobre Jesus é a coisa mais importante sobre você. Busque conhecer a Jesus, se relacionar com Jesus, entender a necessidade de arrependimento à luz de quem Cristo é. Cristo satisfaz. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Cristo em nós é a esperança da glória. É Cristo, 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 Cristo. É isso aí. Renato, muito obrigado. Tamo junto. Obrigado pela presença aí. Valeu. Valeu. Tamo junto. Lembrando vocês aí, é muito importante que vocês se inscrevam no canal. Para a continuidade desse podcast, desse projeto aqui, é muito importante que você se inscreva. Você já está aqui assistindo, está do lado aqui, ó, aqui em algum lugar. Se inscreva, ative o sininho aí para você receber notificações. Dá like. A gente queria agradecer muito os Móveis Rústico por ter disponibilizado essa mesa aqui pra gente. Então, nosso primeiro patrocinador, Móveis Rústico. Sidão, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Quer dar algum recado? Acho que rede social, seguir lá no Instagram, né, gente? Compartilhar o vídeo no YouTube é legal. Dá like, não custa nada. Não custa nada. Não custa, é de graça. O like é muito importante. É muito importante. Fechou? É isso. Valeu. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu.